Eu quero trazer aqui uma palavra sobre características da vida de uma pessoa que é dominada pela incredulidade. Isto é, o que predomina é a incredulidade. E quero mostrar também as características de uma pessoa que é dominada pela fé. A vida dessa pessoa é baseada na fé. A fé é fator predominante. Então, esses dois opostos nós podemos ver. E da seguinte maneira, no capítulo 13 de Números, Números, capítulo 13, capítulo 14, mas a partir do capítulo 13, nós podemos ver essas características que estão opostas. Esse capítulo 13 fala de 12 espias que Moisés ordenou para espiar a terra que o Senhor tinha prometido. Ele mandou 12 camaradas, entre os quais Josué e Calebe. São produzidos 2 relatórios. Esses 12 homens ficam 40 dias analisando toda aquela terra. 10 produzem um tipo de relatório. 2, Josué e Calebe, produzem um outro relatório. Através desses relatórios do que eles viram, nós podemos mostrar então as características de uma pessoa onde a ênfase da sua vida é a incredulidade e as características de uma pessoa onde a ênfase da sua vida é a fé. Ok? Primeiro, vamos ver as características da vida de uma pessoa que é dominada pela incredulidade. Olha que coisa interessante. Algumas características baseadas no relatório ou nos relatórios que os 12 espias trouxeram. Vamos ver o relatório dos 10 que caracterizam a incredulidade. Capítulo 13, versículo 27. 13, você fica com a Bíblia aberta aí, no capítulo 13 e capítulo 14. Nós vamos estar comentando esses 2 capítulos. Você que está em casa, assistindo o programa de TV, pega a sua Bíblia para você conferir o que eu estou falando, que eu estou pregando a palavra. Diz aqui o versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. A primeira característica que eu vejo, se você continuar a ler o texto, esses 10 homens que demonstram, que caracterizam pessoas que são dominadas pela incredulidade, eles duvidaram da promessa de Deus. É incrível que nesse versículo eles citam o que Deus prometera através de Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, capítulo 33, versículo 3, quando o Senhor diz para Moisés, para falar para Israel: olha, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Eles veem essa terra, tanto veem que falam e trazem 2 homens um cacho monumental de uvas. Monumental, para provar. Só que com a leitura da sequência do texto, mesmo eles sabendo da promessa de Deus, eles duvidaram que era possível entrar naquela terra. Sabe, querido, se você é dominado pela incredulidade, você passa a duvidar das promessas de Deus. Até aquelas coisas de maneira clara que Deus te mostrou,
você passa a ter dúvida. E eu vou falar aqui algumas características que estão interligadas, interrelacionadas. Eles duvidam da promessa de Deus. Essa é a primeira característica dos incrédulos. E aí eu passo para uma outra característica, que está no capítulo 14, versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Está falando desses 10 camaradas aqui. Está falando de todo aquele povo que não creu. Sabe o que eu aprendo? Que uma pessoa que é dominada pela incredulidade, ela tem memória curta. Existem 2 processos fundamentais de memória. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Pelo menos 2 processos fundamentais. A memória de curto prazo são aquelas informações que vêm no nosso processo mental e fica por pouco tempo e é jogada fora. A memória de longo prazo são aquelas informações fundamentais e que marcaram a nossa vida. É aquilo que fica guardado por anos e anos e anos e anos. Veja bem o que o Senhor está dizendo. O Senhor fez tantos sinais no deserto, e assim mesmo, esses camaradas estavam com dúvida acerca da terra prometida. Memória curta. Esqueceram do maná, esqueceram do mar aberto, esqueceram da água brotando de pedra, de lugar seco. Esqueceram disso tudo. Sabe, quem é dominado pela incredulidade tem memória curta. Com muita rapidez, esquece do bem que o Senhor lhe faz. A terceira característica, está tudo interligado. Voltamos para o capítulo 13, versículo 28 e 29. Aqui está a terceira característica de uma pessoa dominada pela incredulidade. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Sabe, a terceira característica de uma pessoa que é dominada pela incredulidade, ela duvida das promessas de Deus, ela tem uma memória curta, isso tudo está interligado. Em terceiro lugar, ela vive do aqui e do agora. É o que está vendo agora. Eles estavam impressionados com a fortaleza das cidades, estavam impressionados com o poder daquelas nações, eles estavam impressionados com o aqui e o agora. Não consegue pensar nos fatos da sua vida e nos milagres que Deus fez na trajetória. E tem muita gente assim no meio da igreja, vivendo do aqui e do agora. Deus não escutou a minha oração. Meu Deus, eu estou com medo. Eu falei com Deus hoje, Ele não me respondeu. Esqueceu quantas orações Deus te respondeu, quantas portas o Senhor te abriu, mas você não consegue, porque a pessoa que é dominada pela incredulidade, ela só vive do aqui e do agora. A quarta característica de uma ex-drogado, ex-pilantra, ex-ladrão. O que é a igreja? A igreja, ela passa a ser pura porque Jesus a purificou com seu sangue. Quer dizer então que nós temos que estigmatizar aquela moça que foi purificada pelo sangue de Cristo, que teve a sua vida liberta e transformada? Você não pode casar de branco, porque você está estigmatizado ainda pelo Egito. Você ainda está com a marca do Egito. Que vergonha! Deixa eu aproveitar para dizer isso aqui. Que vergonha! Jesus chama essa mulher de pura, e nós estamos dizendo ainda que ela tem uma impureza.
Minha filha, casa com véu de 30 metros, toda de branco, porque você foi purificada. O teu passado não interessa mais para Deus. Você agora está se entregando a um homem e tem uma nova vida. Mas nós estamos cheios de besteira do Egito jogando dentro da igreja. Desculpa eu dizer, mas vou dizer aqui. Pior são umas que estão dentro da igreja e que têm relações com seu namorado e fica de boquinha fechada e casa de véu e grinalda porque ninguém sabe nada. Agora a outra que confessou o seu pecado, que expôs a sua vida, não pode. Você não pode. Casa de amarelo. E sabe qual é a minha bronca nesse troço todo? É que o homem pode ter sido um vagabundo, um pilantra, pode ter sido um devasso, pode casar de branco, de amarelo, de preto, de roxo, que ninguém está nem aí pro homem. Mas a mulher está sem véu. Entre com buquê, minha filha. Entre com buquê e vem de amarelo para toda a igreja dizer: sabe por que ela está entrando de buquê de amarelo? Porque ela já foi. Ela já foi. A torcida do Flamengo e do Corinthians já deitou com ela. Ela já foi. Isso é um absurdo, irmão. A pessoa nova, purificada, e está sendo estigmatizada e um preconceito miserável dentro da igreja. Que é para quebrar os preconceitos do estigma do pecado. Mentalidade de Egito. Está com o Egito no coração. Tem muito crente assim, cheio de legalismo, cheio de besteira, cheio de coisa, cheio de pataquada de coisa lá do Egito. É igual a eles aqui. O Egito! Era melhor morrer lá! Saiu do Egito, mas não perdeu a mentalidade do Egito. Cabeça de escravo. Quem é dominado pela incredulidade. Em 8º lugar, uma pessoa que é dominada pela incredulidade, ela produz 3 coisas que deixam Deus aborrecido aqui no texto. 3 coisas que aborrecem Deus tremendamente. Está aqui no texto bem claro. A primeira, 14, versículo 2, a abertura. E todos os filhos de Israel murmuraram. Murmuração. Reclamação contra Deus. Murmuração, reclamando da vida. Porque a minha vida está assim, porque essa vida é uma porcaria, não sei como é que Deus me leva logo, porque eu não aguento mais com essa vida. Deus fica indignado. Segunda coisa que a incredulidade produz e que deixa Deus indignado. Eu já li aqui o texto, está no versículo 22. Me tentaram, no 14, 22, estas 10 vezes. E a terceira coisa que deixa Deus irritado, indignado, é no 14:4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Sabe o que é que deixa Deus indignado? É quando a pessoa quer voltar atrás e Deus diz para ela: continue. É quando Deus manda a pessoa avançar, ela diz: não vou não. Avance. Não. Avance. O justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Eles queriam voltar para o Egito de onde tinham sido libertados. Voltar atrás. É o que a incredulidade produz. E em 9º lugar, só 9 características. Em 9º lugar, a 9ª característica está no capítulo 14, versículo 23. 14, 23. Diz assim: não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Não verão. Sabe o que significa?
Esses camaradas incrédulos não vão entrar na terra prometida. Eu vou derrotá-los no deserto. Eu aprendo então a nona característica de uma pessoa que é dominada pela incredulidade. O final é derrota. Você quer ser dominado pela incredulidade, meu irmão? Sim ou não? Não. Alemão? Eu falei alemão aqui? Você quer ser dominado pela incredulidade? Sim ou não? Melhorou depois a forte pressão que eu exerci. Claro que não. Agora vamos ver a característica de uma pessoa cuja fé predomina na sua vida? Vamos ver? Aí é o relatório de Josué e de Caleb, que caracterizam as pessoas que têm fé. Capítulo 13, versículo 30. Capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A palavra-chave aqui é: subamos animosamente. Uma pessoa cuja vida a fé predomina é uma pessoa otimista, animada. Ai, meu Deus, não sei o que, não vou conseguir não. Ai, Jesus, que miséria, que vida, que coisa terrível, meu Deus. Tanta tentação, tanta capetada, tanta derrota. Essa choramingação toda. Uma pessoa, sabe, que tem fé, faz igual a Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. A vitória está diante de mim. Vambora! Tem vitória de Deus para a sua vida. Se anime aqui nessa noite, meu irmão, porque você não vai descer, você vai subir sempre, porque quem crê em Deus, o caminho é para cima. A segunda característica, versículo 8 do capítulo 14, a primeira frase: se o Senhor se agradar de nós. A primeira coisa que aqueles 10 espias falam: a cidade é forte, os homens são grandes, não é brincadeira. A primeira coisa que Josué abre a boca para falar é dizer: olha, se o Senhor se agradar de nós. Sabe o que eu aprendo aqui? É que uma pessoa que tem como ênfase na sua vida a fé, o foco da sua atenção está em Deus. É Deus. Você olha, o nosso negócio é com Deus. Está olhando para Deus, não está olhando para as impossibilidades, não está olhando para as dificuldades, ele está olhando para Deus. A terceira característica é que engloba todo esse versículo. O versículo 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. A terceira característica é que uma pessoa que vive na fé, que crê em Deus, ela aprende a depender do Senhor. Olha, se Deus quiser, Ele pode. Ele tem o poder na mão. Ele tem a autoridade na mão. Ele pode abrir qualquer porta. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode operar qualquer milagre. Eu dependo de Deus. Se Ele quiser, eu conquisto. A quarta característica de uma pessoa cuja vida a ênfase é a fé, nós estamos em Números, capítulo 14, diz assim, o versículo 9, estas coisas estão todas interligadas. Diz assim, a abertura do versículo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Claro, uma pessoa cujo foco da sua vida é Deus, uma pessoa que aprende a depender de Deus, ela vai descobrir um grande princípio para uma vida vitoriosa. Quem crê, descobre esse grande princípio que está aqui, porque estas coisas estão interrelacionadas. Você quer vitória? Você quer bênção? Obedeça a Deus, é o que ele está dizendo. Porque somente crê aquele que obedece, e somente obedece aquele que crê. Essas coisas estão interrelacionadas. Quando você crê em Deus,
você entende e você aprende que o segredo da vitória é se submeter a Deus. É o que ele está dizendo. Em quinto lugar, a quinta característica de alguém que a fé norteia a sua vida, continua no versículo 9, Números 14, diz assim: não temais. Sabe, irmão, uma pessoa que crê em Deus não é dominada pelo medo, porque o medo tem poder de fazer três coisas terríveis: inibe o nosso potencial, neutraliza nossos sonhos e nos faz voltar atrás. E quando eu digo voltar atrás, sabe o que é que eu acho tão interessante? É o seguinte, é que o medo faz você ficar atrás do momento anterior, quando você não tinha medo. O medo consegue te empurrar para trás de onde você estava. Quer dizer, o medo desloca você para um lugar pior. O medo produz isso. Mas ele está dizendo aqui, vocês não creem em Deus? Não tenha medo. É uma palavra profética para você que está aqui, uma palavra de Deus. Uma palavra de consolo para você, meu irmão. Você que está aqui na igreja, você que está vendo pela TV, você que está vendo pela fita. Talvez você esteja vivendo uma grande luta, uma grande adversidade. Ela é maior do que você. É uma luta tremenda. Você sabe do seu limite e Deus está dizendo para você: não tenha medo. Oh, aleluia. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Sabe por quê? Eu não disse que as características estão interrelacionadas? Olha o que ele vai dizer. Não temais, porquanto são eles o nosso pão. Vamos fazer uma analogia. Os 10 espias, o que é que disseram? São gigantes. São gigantes, filhos de Anak, cidade forte. Não dá não, não dá para conquistar não. Aí vem Josué e diz assim: esses gigantes, essas cidades fortes, essa cambada toda é o nosso pão. Sabe o que eu aprendo aqui? Na sexta característica, é que uma pessoa cuja vida é norteada pela fé, os empecilhos e as adversidades não são elementos da derrota, mas ingredientes para uma grande vitória. Olha aqui, irmão. Qual era a adversidade? Qual era o empecilho? Aquelas nações: Jebuseu, Girgazeu, Eveu, Eteu, Cananeu, Perizeu, Amalequitas. Esses eram o empecilho. Qual é o teu empecilho? Mas Josué tem um outro entendimento. Olha, as adversidades, os empecilhos, não são pontos para a nossa derrota. São elementos, são ingredientes que vai me fazer ser vencedor. Essa raça toda que está aí, isso é nosso pão. Nós vamos engolir essa cambada, é o que Josué está falando. Nós vamos traçar essa raça toda. Essas adversidades não vão ser para destruir você. São elementos que Deus está permitindo para que você conquiste a vitória. Em sétimo lugar, diz aqui, a continuação do versículo 9: retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Ai, irmão, quando você vive a sua vida pautada na fé, não importa a luta, não importa a adversidade, não importa quantos gigantes se levantem, você sabe que você não está sozinho. O Senhor está comigo, eu não estou só. Essa peleja eu não estou só. Essa luta que você está passando, você não está só. Lembra do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Olha o que diz agora. Ele é
a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus está com você nessa luta. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você não está sozinho. Diga aí na sua casa, quem sabe você está passando por luta, diga aí para o teu marido, diga aí para a tua esposa, diga aí para os seus filhos. Talvez você esteja no leito de uma enfermaria de hospital ou no presídio, não sei onde. Você está aqui na igreja, diga aí para quem está perto de você, diga para 2 ou 3, uma palavra de vitória, uma palavra otimista, meu irmão. Não importa a adversidade, você não está sozinho, Deus está com você. Declare isso. Olha, não importa a luta, você não está sozinho, Deus está com você. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Aleluia. Essa batalha não é só sua. Há um Deus que está com você dentro da batalha. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Tinha o quarto homem. 3 foram jogados no fogo, mas o quarto homem estava lá, o Senhor estava lá, no meio dessa fornalha, no meio dessa tempestade. Eu declaro na autoridade da palavra e do nome de Jesus, que você não está sozinho. Há um Deus tremendo, há um Deus poderoso, há um Deus incrível, há um Deus absoluto, há um Deus poderoso. Jeová Jireh, Jeová Nissi, o Senhor Jeová está com você. A 8ª característica de uma pessoa cuja vida é caracterizada pela fé é o que está no versículo 10 do capítulo 14 de Números. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Sabe, querido, sabe o que eu vejo aqui? Que é uma coisa linda, uma coisa interessante. É profético para você. Só quero perguntar, a sua vida é pautada pela fé? A sua vida é pautada pela fé? Pergunte aí a quem está do seu lado, querido, o que domina a sua vida? A fé ou a incredulidade? Pergunta. Pergunta aí na sua casa. Agora escuta, querido. Escuta que coisa linda se diz esse versículo. É profético para você que vive pela fé, que crê em Deus. Fique certo, meu amado. Fique certo que na hora da maior adversidade, na hora da maior batalha, na hora do momento mais difícil, que você não tem como controlar a situação, que ela fugir da sua capacidade, escute o que eu vou dizer para você, porque está aqui na palavra e é profético para a sua vida. Deus vai te dar um escape. Sabe por quê? Porque Deus cuida daquele que crê nele. Olha o que aconteceu aqui. A congregação de Israel pegou em pedra para matar a pedrada Josué e Caleb. Eles não tinham controle da situação. A situação ultrapassou o controle deles. Eles não tinham domínio, não tinham como controlar. Mas eles estavam com quem? Quem é que estava com eles? Quem é que estava com eles? Deus estava com eles. Sabe o que é que Deus faz? Olha o que é que diz. A glória do Senhor aparece. Olha o escape. Olha a saída. Não havia mais chance, não havia mais solução. Josué não tinha como fazer, não tinha como impedir. Deus vem e intervém. A intervenção de Deus na hora que você não pode mais, na hora que você não tem mais como resolver, fica quietinho aí, meu irmão. Aqui no caso, apareceu a glória do Senhor. Te prepara, Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar uma saída, porque nada vai levar você à destruição. Afinal de contas, você crê e confia no Senhor.
A última característica, a nona, de uma pessoa cuja vida, a ênfase está na fé em Deus. Capítulo 14, versículo 30. É a última característica que eu vou encerrar aqui. Olha o que diz. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Sabe para quem Deus estava dizendo isso? Para mais de 2 milhões de pessoas. Deus estava dizendo assim: vocês não vão entrar na terra que eu prometi, mas salvo Josué e Caleb. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquele que crê em Deus, aquele que a sua vida está pautada em Deus, receba essa palavra aí como profética. Abre a tua mão aí. Vai, não, abre a tua mão aí. Vamos lá. Eu vou profetizar. Não, abre assim, meu irmão. Eu recebo, eu me aposto. É assim. Vou profetizar em casa também, meu filho. Eu quero ser agora a voz de Deus e profeta de Deus para a sua vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus diz, vocês, eles ainda não tinham morrido. Abaixa a mão um pouquinho para não ficar cansada. Peraí, abaixa a mão um pouquinho. Olha. Deus disse assim para eles, estavam todo mundo vivo. Vocês não vão entrar lá naquela terra. Vocês vão morrer no deserto. Agora, Josué e Caleb, está garantido, eles vão entrar. Sabe o que eu aprendo aqui? Pode estender a mão agora. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? É profético para a sua vida. Uma pessoa cuja vida está pautada em Deus, a vitória já está garantida para você. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meu amado, você pode agora estar vivendo a maior luta da tua vida. Você agora pode estar vivendo o pior momento da história da sua existência. Mas é profético para você. A sua vitória já está garantida. Porque você crê em Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Vale a pena crer nesse Deus. A sua vitória já está garantida.